varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor, nosso Deus Céu, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, no Antigo Testamento, a leitura dos livros proféticos. Livro de Daniel, o triunfo do reino de Deus. No seu capítulo 2, segunda parte. A primeira parte, no vídeo passado, nós chegamos aqui no a primeira parte do livro do profeta Daniel, né? O reino de Deus e o império dos homens, né? Não, aqui é o segundo assunto. A primeira parte é narrativas para sustentar a fé, né? Primeiro assunto, manter a própria identidade. Aqui já é o segundo assunto, o rei de Deus e o império dos homens. Aqui já no segundo capítulo, né? Segundo capítulo, nos seus 49 versículos, vamos ver aqui, segundo capítulo do livro de Daniel. Exatamente, 49 versículos, nós fizemos a primeira parte, porque o tempo não deu, né? Para concluir no vídeo anterior. A primeira parte vai do primeiro versículo, do versículo 1 até o versículo 23. Até o versículo 23. Aqui, o primeiro tópico, prepotência do opressor. O segundo tópico, Deus dirige a história. Ficou lá no capítulo anterior. Agora, na segunda parte do livro do profeta Daniel, no nosso vídeo de hoje, nós continuaremos a leitura do livro do profeta Daniel, na sua primeira parte, narrativas para sustentar a fé, no seu capítulo 2, no segundo assunto, o reino de Deus e o império dos homens, né? No seu terceiro tópico, né? Primeiro tópico, prepotência do opressor, segundo tópico, Deus dirige a história, foi no vídeo anterior. Agora, hoje é o terceiro tópico, na segunda parte do livro do profeta Daniel, no nosso vídeo de hoje. Deus vence os impérios, a partir agora do versículo 24, né? Nós fizemos até o versículo 23 no vídeo passado. Então vamos. Terceiro tópico do capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Deus vence os impérios. Depois disso, Daniel procurou Arioque, a quem o rei tinha encarregado de matar os sábios da Babilônia. Chegando a ele, disse-lhe: não precisa matar os sábios. Leve-me até o rei, e eu interpretarei o sonho que ele teve. Mas que depressa Arioque levou Daniel até a presença do rei, dizendo-lhe: encontrei este moço entre os judeus, aqui exilados, e que é capaz de interpretar o sonho do rei. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Baltassar: você é mesmo capaz de me contar e interpretar o sonho que tive? Daniel respondeu ao rei: os sábios, astrólogos, magos e adivinhos não são capazes de desvendar o segredo que Vossa Majestade lhes propôs, mas há no céu um Deus que revela os segredos. Ele contou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá. Repetindo, ele contou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Este é o sonho de Vossa Majestade que viu quando estava deitado. Vossa Majestade estava em sua cama e pensava naquilo que ia acontecer no futuro. Então, aquele que revela os segredos lhe contou o que acontecerá. Não é porque tenho maior sabedoria que outros homens que desvendo
essa questão é apenas para que eu possa dar à Vossa Majestade a explicação e interpretação das imagens que lhe povoaram a mente. Vossa Majestade teve uma visão. Era uma grande estátua, alta e muito brilhante. Ela estava bem à frente de Vossa Majestade e tinha aparência impressionante. A cabeça da estátua era de ouro maciço, o peito e os braços eram de prata, a barriga e as coxas eram de bronze, as canelas de ferro e os pés eram parte de ferro, parte de barro. Vossa Majestade estava contemplando a estátua quando, sem ninguém jogar, caiu uma pedra que veio bater exatamente nos pés de ferro e barro da estátua, quebrando-os. Ao mesmo tempo, quebrou-se tudo que era de ferro e barro, de bronze, de prata e de ouro. Ficou tudo como se fosse palha no terreiro em final de colheita, palha que o vento carrega sem deixar sinal. Depois a pedra que tinha atingido a estátua se transformou numa enorme montanha que cobriu o mundo inteiro. O sonho foi esse. Agora vamos dar à Vossa Majestade a interpretação. Vossa Majestade é o Rei dos Reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino e o poder, o domínio e a glória. Em todo o mundo habitado, ele lhe entregou os seres humanos, as feras e as aves do céu, para que Vossa Majestade domine sobre tudo isso. Assim, Vossa Majestade é a cabeça de ouro. Depois de Vossa Majestade vai aparecer outro reino, menor que o seu. Depois um terceiro reino, o de bronze, que dominará sobre toda a terra. O quarto reino será duro como o ferro, pois assim como o ferro esmaga e esmigalha tudo, assim também ele quebrará e esmigalhará todos os outros. Os pés e os dedos que Vossa Majestade viu, parte de ferro e parte de barro, significam um reino dividido. Ele tem a dureza do ferro, mas Vossa Majestade viu ferro misturado com uma parte feita de barro. Os dedos dos pés, metade de ferro e metade de barro, significam um reino firme, por um lado, mais fraco, por outro. O ferro que Vossa Majestade viu misturado com o barro significa que as pessoas se juntarão por casamentos, mas não se ligarão umas com as outras, assim como o ferro não faz liga com o barro. Durante este último reinado, Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído. Será um reino que não passará para as mãos de outro povo, mas, ao contrário, humilhará e liquidará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo continuará firme para sempre. Esse reino é a pedra que rolou do monte sem ninguém tocá-la e esmigalhou o que era de barro, ferro, bronze, prata e ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá daqui para frente. O sonho tem sentido e a sua interpretação é digna de fé. Então o rei Nabucodonosor
deitou-se com o rosto por terra na frente de Daniel, mandando oferecer-lhe sacrifícios e queimar-lhe incenso. E o rei falou a Daniel: de fato, o Deus de vocês é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Ele revela os mistérios, pois só você foi capaz de desvendar esse segredo. Em seguida, o rei promoveu Daniel, deu-lhe uma quantidade enorme de presentes e quis fazer dele o governador de todas as províncias da Babilônia e o chefe geral de todos os sábios do país. Daniel, porém, pediu ao rei que nomeasse Sidraque, Misaque e Abdenago, nome difícil, mas eu pronuncio Abdenago, é a pronúncia, Abdenago, para a administração das províncias, enquanto Daniel ficaria servindo na antessala do rei. Então, no século II, capítulo 2, versículos 1 a 49, no século II a.C., os judeus vivem sob a pressão de Antíoco IV. Como fazer uma crítica ao rei sem dizer o seu nome? Sob os regimes que impedem a crítica e a livre expressão, floresce uma literatura alegórica que, de forma irônica, se apresenta como crítica subversiva ao regime. Versículos 1 a 16. Nabucodonosor é o rei prepotente que exige coisas que estão além da capacidade dos homens e até dos ídolos que ele adora. Com fina ironia, o texto critica a religião e sabedoria da nação opressora. Será que Daniel e seu Deus serão capazes de responder ao desafio do opressor? Versículos 17 a 23. A sabedoria e a religião dos opressores não conseguem decifrar os acontecimentos que os atingem. Javé, porém, é o Senhor da história e da vida, a luz que penetra todos os segredos e dirige o vai e vem da história e da sociedade. Só Ele pode comunicar a verdadeira sabedoria que consiste em discernir a realização do seu misterioso projeto dentro dos acontecimentos. A oração de Daniel é todo um programa desenvolvido no resto do livro. A derrota do opressor e a libertação dos oprimidos, versículos 24 a 49. O texto é muito rico. A estátua simboliza a grandiosidade, a riqueza e a fascinante imagem dos impérios que se estabelecem no mundo através da exploração e opressão. Isso, porém, é apenas aparência, pois os pés da estátua são de barro, basta uma pedra para deixá-la em pedaços. Essa pedra não movida por mão humana é o reino de Deus, reino que desmascara e destrói as pretensões dos impérios humanos, a fim de instaurar uma sociedade e uma história fundadas na partilha da liberdade e da vida. O texto salienta ainda que a história é uma sucessão de impérios: Babilônia, Pérsia, Grécia, Egito, Síria, cujo rei é Antíoco IV, impérios que vão perdendo seu valor e sentido até chegar à sua completa extinção, palha que o vento carrega. Somente o reino de Deus está firme para sempre. Trata-se, portanto, de uma crítica dirigida à política opressora de Antíoco IV, seu reinado é a parte de barro do pé da estátua. Até logo.